Eu me chamo Juliana Barreto, mais conhecida como Codazzi e Dedê. Eu sou dançarina, tenho 24 anos, eu moro no Complexo da Maré, na Novo Holanda, no Rio de Janeiro. Eu faço parte do grupo Os Imperadores da Dança, que é o primeiro grupo de passinho do Rio de Janeiro. O passinho é uma dança, né, que é patrimônio cultural e material daqui da cidade do Rio de Janeiro. Recebi um convite para ir no treino de Manguinhos, né, lá no PAC. E a partir daí comecei a integrar no grupo. Comecei com funk, frequentando bailes funks, né, baile de comunidade, né. A partir daí, através da internet, eu conheci integrantes desse grupo, achei muito interessante a dança. Anteriormente, na infância, já tinha dançado outros estilos mais clássicos, como jazz e balé clássico. O passinho ele combina muito com essa estética periférica, né, com essa estética urbana, assim, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Apesar de ele atingir também outros espaços, outros ambientes, né? Como teatro, o passinho já entrou no Teatro Municipal. Eu costumo apresentar espetáculos também em instituições como o Sesc, programas de TV, enfim, mas é inevitável, assim, tipo, uma pessoa que conheceu o passinho lá no Japão, assim, ele vai assimilar o passinho com a estética urbana, com a estética periférica, sabe? Mesmo ele atingindo outros espaços e outras estéticas. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte da proposição Corpos no Mundo, uma proposta de curadoria artística feita por mim, Pamela Carvalho, e pela Lígia Tâmela. Agora, a gente vai assistir um debate que justamente se conecta e faz a amarração com a proposição apresentada pelo artista. Porque a nossa ideia é um pouco disso, trazer artistas que têm na cidade a plataforma para os seus trabalhos, articulando com os debates que vêm a seguir. Muito obrigada! Você está a um passo de se conectar com os principais profissionais e pensadores da área da arquitetura e do urbanismo, tendo acesso a um conteúdo global, completo e atualizado, que vai mudar sua visão sobre a atuação profissional. Se você quer ter acesso aos conteúdos exclusivos, os maiores especialistas em arquitetura e urbanismo do mundo, você precisa se inscrever agora no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, UIA 2021, Rio. Essa edição do Congresso tem algumas novidades. Uma delas é que ele vai ser 100% digital e com muita interatividade. A outra é que parte da programação vai ficar disponível gratuitamente para você conhecer o universo de informações acessível aos congressistas. A plataforma dos congressistas é o lugar que concentra todo o conteúdo do Congresso. Lá vão ter debates mensais que vão ser publicados, além de um espaço especial feito para interação entre os congressistas de diferentes culturas e nacionalidades. Além de conhecer as experiências de mais de 100 profissionais do mundo inteiro e assistir aos maiores nomes da arquitetura global, os congressistas têm também espaços para discussão, atividades de networking, acesso ao conteúdo de concursos, prêmios internacionais, eventos culturais e artísticos relacionados à arquitetura e ao tema das cidades. Todo esse conteúdo disponibilizado na plataforma exclusiva dos congressistas vai ficar à disposição durante 2 anos para poder ser consultado. E o melhor? Tudo isso por um valor especial. Essa semana, só essa semana, você consegue um desconto exclusivo no ingresso. Basta digitar o código que aparece aqui nesse vídeo e garantir seu desconto especial. Aproveite e faça logo sua inscrição com esse preço promocional. Não deixa para depois, porque a promoção é por tempo limitado. Além disso, essa é a nossa última edição da Semana Gratuita. Vamos assistir aos últimos debates abertos e nos preparar
para a nossa programação especial, intensa de julho, que será exclusiva dos congressistas. Garanta já a sua vaga e venha discutir e propor conosco soluções para cidades melhores para todos e todas. Então vamos conversar sobre arquitetura e cidade? Rola a página para baixo para você ter mais informação sobre a promoção e as formas de inscrição. Até mais! Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso painel. Nós estamos no evento que é o 27º Congresso Mundial dos Arquitetos, UIA 2021, Rio de Janeiro. E esse eixo é o último eixo, o quarto eixo temático de transitoriedade e fluxos. E hoje o nosso debate específico é sobre migrações e diásporas, e nós temos dois grandes especialistas conosco. Meu nome é Daniela Abreu, eu estou secretária de Assuntos Internacionais do governo de Santa Catarina, mas eu sou engenheira e PhD na área de sustentabilidade para engenharia, e venho conversar hoje com dois grandes arquitetos, Zulu Araújo e Raul Merrotrá. Vou deixar que eles se apresentem, e vou chamar primeiro o Raul Merrotrá, que vai se apresentar em inglês. Então, com ele eu vou conversar em inglês e com o Zulu eu vou conversar em português. Good morning, Raul. How are you? Fine, thank you, Daniela. Welcome to our discussion. Thank you very much. Can you please introduce yourself a little bit to us and give to our audience a bit of your background? Thank you, Daniela. Hello, Zulu. Very nice to be here with you in this discussion. As you've said, I'm presently at the university and I chair the Department of Urban Planning and Design. But I'm an architect by training, and I continue to have an architectural practice in Mumbai, in India, which is where a lot of my work is based. And our practice, we are sort of involved both in aspects of research, in questions of the city, but also in architectural projects that, range from work for the public sector, but also for the private sector. We work on low-cost housing, we work on historic preservation, but we also work on new contemporary, offices for workplaces. And so it's a whole spectrum of activity. And I often say, I believe we specialize in not specializing. And so I would say that our architectural practice and its interest is more of a kind of generalist practice. And at the University of Harvard, you are the chair of the Department of Urban Planning. Yes, I chair the Department of Urban Planning. I direct the urban design program, but I teach both theory classes and also teach studio and design. Excellent, thank you very much. And Zulu, o Zulu hoje, além de arquiteto, é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon e mestre em Cultura e Sociedade. E Zulu, pode se apresentar um pouquinho mais para nós, por gentileza? Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Aproveito para agradecer o convite do Congresso Mundial dos Arquitetos, assim como também para saudar a Daniela e o Raul nessa conversa que nós teremos aqui. Bom, eu sou arquiteto, formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Cultura e Sociedade, como a Daniela falou, e também estou me aventurando agora no doutorado em Relações Internacionais, tendo como estudo de caso as políticas públicas de cultura para a América Latina, notadamente nos países Colômbia e Equador, com quem eu tive a oportunidade de
dialogar bastante no período que fui presidente da Fundação Cultural Palmares, na gestão do meu querido amigo, ministro Gilberto Gil. Foi uma honra, diga-se de passagem. Além disso, eu gostaria também de deixar registrado que eu sou daqueles que a gente chama de dinossauro do movimento negro brasileiro, porque sou um militante antirracista há aproximadamente 50 anos. Então, mais uma vez, é uma honra estar aqui e espero poder contribuir para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre migrações e diásporas e a transitoriedade que esses fluxos propiciam. Muito obrigado, Zulu. Então, agora, a sequência do nosso painel vai seguir com a apresentação do Raul e, na sequência, uma apresentação do Zulu. E as perguntas entre eles, eu vou fazer a mediação no final. Então, Raul, can you start your presentation, please? Thank you, Daniela and Zulu. Very good to meet you. I look forward to our conversation. I think it was very interesting to receive from the organizers the different themes that you're exploring in the Rio conference. And this one, which is about transience and flow, was particularly fascinating and related very much to my own research. And I guess that's the reason why I had this invitation to have a conversation with Zulu. So I am going to present to you my work, which is twofold. One is as a designer, as an architect, as someone practicing, as someone looking for questions which might affect the way we make and think about the built environment in planning and in urban design. But also someone who works in India, and I hope I can share with you a particular view and experience from that context. And so your theme of transience and flows, I've kind of extended to use the word flux, because flows is across territories. Flux also implies going back and forth. Flows sometimes implies a one-way movement, but flux implies a two-way movement, which I think makes things even more complicated, because flux is the action or process of flowing or flowing out, the flux of men and women moving back and forth. And I think this complexity is an interesting one for us to consider when we talk about transience and flows, and the mutability, the fluctuation, the change, the instability, the unrest that might come from it. And we know these flows in the diaspora, for example, nationally, how people move, and they move back and forth. So even when these flows of migration occur transnationally, sometimes there's also flux. And so the idea of flux and flow, I think, is interesting when it works together. But then when this flux lands on the ground, it creates a particular kind of urban form. And this is the urban form that we are all very familiar with in many parts of the world, of the global south, as we refer to it. But the word I prefer, which is the invention of a Bangladeshi photographer, is the majority world. The global south is the part of the world where a majority of the world's people live. So we get these sort of contestated cities where you have urban form, which you're not even clear what it means, because you can call it the formal and the informal city, and you can make it a binary. But essentially, sometimes what you see in the aesthetics of the informal city are people who are occupied in the formal economy. And sometimes what you see of people living in the formal city are occupied in the informal economy. And so the meaning of architecture in its relation to economy, in its relation to even politics, is not as clear. So there is what you might call a blur. And so in this context, I want to share with you more particularly things that we are doing in India, which is what does even urban mean? Because when you have the flow and the flux, even the question of urbans, and therefore the notion of transience becomes very important. So I'm going to share with you a little bit of research, which is just currently being done, and this will be a book later in the year. And this is research that is currently actually in the Venice Biennale as an installation. So if you look at urbanization in India, this is how we represent it. We make big and small dots, and we have 7,523 cities, and they are classified in particular ways. What is interesting is that
the criteria to decide what becomes a city, how do you become a city, that is, how do you become urban, is determined by 3 criteria. And the 3 criteria is a population of over 5,000 people, a density of 4,000 people per square kilometer, and over 75% of the male population. And this is an interesting historic legacy, which is problematic, which is that 75% of the male population should be in non-agricultural employment, which means, excuse me, they should be in industry, they should be doing, the service sector, they can't be doing agriculture. It's very black and white. And this itself is problematic because actually, people are doing 2 things sometimes during the year in terms of employment. And so if you take these 3 criteria, then what you get is this reading of the cities in India, excuse me, in the way they are distributed in the country and by size. But if I take each of these criteria, which is population density, and make a different map, I get a different reading. So if I say that let me map everything that has, every settlement that has a population over 5,000, I get a map like the first one that you see. You get urbanization much more evenly spread out. If I use the criteria of a population density, I get a completely different map. And you see how I get the world's biggest megacity going from Kashmir near Pakistan all the way down to Bangladesh. It's the world's biggest megacity. It has about 300 million people just living there. It's mind-blowing. And that's the density criteria. So the question is, which criteria should we use when we plan, when we try to imagine what the flows of people are? What does migration mean? If I use the census criteria 3, which is 75% of the male population, and I'm comparing it to the density criteria, I get a completely different reading. So where I had the megacity in the criteria of density, I have no cities because people are doing partly agriculture there, right? And so this is very, very, doing other jobs besides agriculture, even though it's mainly agriculture. So you get a completely different reading. And this gets complicated by the fact of India's amazing railway network, where people can move back and forth in these agrarian fields because they go to the city when they have to work and there's no agriculture, and they come back to agriculture when there's a cropping season, and it's different for rice, it's different for wheat. Now, what this tells us is something very interesting, and that is why the question of flux becomes important, because what it tells us is people are moving a lot, which means India, you could say, is 30 or 40% urban for 6 months of the year, and maybe it's 60 or 70% urban for the other 6 months of the year, which means you have a flux of 200-300 million people who are going back and forth. And this is the transience. These are the flows that are actually defining the urban landscape of a country like India. And so this is very intense or very extreme in the case of India. And the proof for this is really when we had the pandemic and when the government shut down the country at 48 hours notice, as you might have seen and remembered from last February and last March, there was an amazing reverse migration of people in India. And the estimates say that in that 1 week or 10 days, 30 million people went back to the villages, sometimes walking, sometimes by train if the trains were working. And that is only in a week or 10 days at 48 hours notice. So it gives you a good indication that maybe there are hundreds of millions of people who are going back and forth in this transience, in this condition of transience. The flows or the flux is the word I prefer, that go back and forth between the cities. And these are the images that defined that kind of flux and movement. What is interesting, which is what the research is focused on, is what we are really understanding is that there are transition settlements in India, which means there are about almost 14,000 settlements which are not villages and which are not towns. And these house about 187 million people. And this is a big classification. And you see how they are distributed. This is what allows the flux, because actually no settlement is more than 2 hours away from a town where they can get employment. And that's how you have the flux, sometimes on a daily basis, sometimes on a seasonal basis. And the distribution of this
is absolutely amazing across the country. But the problem, and here's the challenge for urban design and urban planning and architecture, is that these are places which are growing organically. These are places that will result in low-rise, high-density settlements. We call them favelas or we call them slums, but that will be the new form of urban India, because almost 200 million people will reside in these places, and they will rely on the employment and the flux and the transience and the condition of transience for their own survival. And in big cities, this will be the texture that you will get, because there will be as much impermanence as there will be permanence. And the problem with the profession, the challenge of the profession, the challenge for planning, the challenge for urban design, the challenge for architecture is that we have to design for transitions. We have to design for the transience. We should not be designing for absolute solutions. And we are, our whole professional culture is about finding absolute solutions, because we are often making permanent solutions for temporary problems. And it's in this context that the theme of transience, of flows, of flux becomes very, very important in a way that it might inform the way the profession might also alter its own culture, the culture of design, the culture of city making, and the culture of imagining our built environment. And I very quickly want to put two propositions forward, which is for my own research. My research, I call this the kinetic city, the city that is in movement, the city that is about flows and is about transience. And this city is defined by elasticity, by incrementalism, by appropriation of space, and by soft thresholds. And what I mean by soft thresholds is it allows many forms of transgression. This diagram symbolizes the kinetic city and its incrementalism, where the city is made by small movements. This guy is in the third stage of squatting. This is the 5 stages of squatting. The city is made of these incremental moves. The city is made and is elastic, where space is appropriated and deappropriated. This is a simple street, a very ordinary street in Mumbai. But during the festivals, like your carnival, we have the Ganesh festival, we have many other festivals. What happens is the street gets appropriated for 10 days of the festival, and a community hall is built in the street using papier-mâché and plaster of Paris. And after 10 days of celebration, it is reversed. So it is reversible. On our sports field where cricket is played, in the evening after the game of cricket is over, the same space is used for weddings. And you see the cricket pitch is not touched, but the wedding wraps around the cricket pitch. And they have celebrations, but in the morning they go back to cricket. In this city, the kinetic city, architecture is not the spectacle of the city. Festivals become the spectacles, where the spectacle of the city is an enacted process. It's a process of movement. It leaves no memory. And here, where the idol, in this case, dissolves in the water, the memory of the city dissolves. It's an enacted process. This is opposed to cities in the global north, which are obsessed with architecture being the central spectacle of the city. I call this the city of impatient capital and the architecture of impatient capital, because capital is very impatient. It must realize its value when it lands on a territory, and it becomes architecture like this. This is very different from a city which is a soft city, where architecture is not the central spectacle of the city. And that's why we struggle often in the majority world trying to make our cities only through architecture. And we have to challenge that architecture is not the only instrument by which we can define the city. The challenge for us is the idea of the city. We challenge ourselves with the idea of the city as a static and a stable entity. But this is the fundamental thing that we have to challenge, because the ephemeral urbanism becomes even more important. And this is a piece of work where we extended the idea of the kinetic city to looking at the question, does permanence matter? And can cities also be seen as reversible? And we created a taxonomy of transaction, religion, for bazaars and markets, strife, extraction. The cities of extraction are also temporary. Celebration, refuge, which is refugee camps, and for military. And the thing is that these are not informal, that they just happen. These are all formal, they're all intentional, and they're all deliberate.
And this is how we have to infect the planning and the urban design debate with these questions which challenge actually the notion of permanence, which is not to say that all cities must be only temporary. What I'm arguing is if we have to respond to transience and flows and flux, we have to also make place and space in our city. We have to make time and space in our city which allows the transience to be absorbed, which allows flux and flows to be really absorbed within the making of the city. And the last 4 or 5 slides I'll show is the research we did on the Kumbh Mela, which is the world's biggest ephemeral megacity. This is a festival that happens in India every 12 years in 4-year cycles. And about 100 million people gather for 55 days to celebrate at the confluence of the Ganges and the Yamuna River, which is what you see here. And this is in the monsoon. And when the rain is over and the water dries up on the sand banks of the river, a whole city is built for 55 days. And it's built by the government. So it's not a pop-up city. It's not an informal city. It's a formal city that is intentional. And from the watery river, within 2 months, a city of 7 million people live in this city for 55 days, and 100 million people visit it for the different ceremonies. It's a city that uses a grid, and a grid is overlaid on the sand. It's the world's lightest city. It's completely sustainable and reversible. It doesn't have any foundations, and it's the most robust urban infrastructure that is possible. So it's the world's biggest ephemeral megacity. What is fascinating about the city is it also has a governance system which is on a transient level, which means for the first 6 months of the planning of the city, there is a top-down hierarchy of the chief minister, the politicians. But then in the last 6 months of the city, the power structure shifts to the bottom. And the person at the bottom, which is the commissioner of the city, which is really at the bottom of the circle, during the festival has to report only to 2 people. And so it's very efficient. So even the power structure moves. Often in our cities, it's not the architecture that is so permanent. Sometimes the governance structures are permanent. And that's why many cities cannot respond to transience and flow. It cannot respond to disaster, many of which are increasing with climate change, because the governance systems are very slow in responding. And so this city, at the end of 55 days, after it is used for celebration, it disappears. In 1 week, it disappears. Everybody goes away and they take all the material with them, and they leave no memory. And then when the monsoon comes, the rain goes over and the memory of the city absolutely disappears, and it goes back to normality. Now, the idea of showing these last 2 pieces of research, or 3 pieces of research, is to show that, at least for me in the context of India, but I think this is true in many parts of the world, transience and flow, and by extension flux, will be a real phenomena. The way we look at urban planning and urban design, where we make architecture the central spectacle of the city, and we don't take reversibility seriously, I think we are going to run into problems, because the relevance of the disciplines will begin to diminish. And it's not a matter of only making reversible cities, but it's a matter of how we can make space in our cities, how we can make space in our planning cultures to also take the ephemeral, the reversible, and flows and transience much more seriously. So thank you very much for your patience. Thank you very much. That was really interesting. Então, agora eu vou passar para o Zulu para fazer a apresentação dele, e depois nós voltamos para perguntas entre os dois. Impressões de uma viagem histórica entre migrações e diáspora, Brasil, DNA, África. A primeira vez que visitei o continente africano foi em 1988, ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Tinha 36 anos. Fui a Angola durante as celebrações do Carnaval da Vitória. Os angolanos celebravam a sua independência. Foi uma viagem marcante. Pela primeira vez, pude confrontar a África mítica que os afrodescendentes como eu carregam dentro de si e a África real. Foi um misto de deslumbramento e surpresas. Entre 2003 e 2011, fui dirigente da Fundação Cultural Palmares, na gestão do ministro da Cultura, Gilberto Gil.
órgão responsável pelo desenvolvimento da cultura negra no Brasil. Visitei Moçambique, Benim, Senegal, Cabo Verde, África do Sul, mas em nenhuma visita me causou tanto impacto e emoção quanto a que fiz ao Camerun em 2014. Motivo: reencontrar o povo do qual sou originário, os Tikar. Descoberta fruto do avanço da tecnologia científica, DNA, e gravar o documentário intitulado Brasil, DNA, África. Aquela foi a primeira vez que visitei um país africano sem estar sob a proteção e os privilégios que o exercício de um cargo governamental proporciona. O contato com a população foi direto, quase imediato. Os camaroneses se autodenominam carinhosamente de África em miniatura, pois o país é composto de 280 etnias, 150 línguas faladas e 2 línguas oficiais, inglês e francês, em 20 milhões de pessoas. O país foi colonizado pelos alemães, ingleses e franceses, e seu território atual é fruto da velha estratégia dos colonizadores europeus de dividir para reinar. Conferência de Berlim, 1884. É uma verdadeira Babilônia, localizada na África Central. No Camerun, há vestígios e ou presença de quase tudo que encontramos no continente africano, seja do ponto de vista religioso, cultural, étnico, econômico, social ou político. O poder central, intimamente articulado com a França e seus interesses econômicos, assenta-se, alimenta-se e mantém-se graças à pulverização dos pequenos poderes que estão nas mãos de minúsculos reinados e sultanatos regados com pequenas benesses. Estas lideranças, embora vivam, em sua grande maioria, na pobreza, mantêm controle absoluto sobre seus súditos, emprestando apoio ao poder central. Falar mal do presidente do Camerun em qualquer espaço público ou privado é algo absolutamente impensável, temido e rigorosamente punido. A cidade de Yaoundé, capital da República do Camerun, possui aproximadamente 2 milhões de habitantes e é muito parecida com a cidade de Salvador na década de 60, cidade da Bahia, do Brasil, com a maior população negra fora do continente africano, de onde eu tenho o orgulho de ser originário. Pobreza assintosa e visível, onde milhares de casebres e barracos se amontoam pela cidade em torno de um pequeno núcleo-bairro de casas bem estruturadas, de pessoas abastadas, que fazem parte da elite política e econômica do Camerun, além de empresários europeus e diplomatas. Chegamos ainda a Yaoundé à noite. No aeroporto, fomos recebidos por Patrick Mibarga, filho do ex-embaixador do Camerun no Brasil, e que foi meu anjo da guarda durante a minha estadia no país. No trajeto para a residência do embaixador do Brasil, onde fiquei hospedado, verifiquei que a cidade não possuía iluminação pública, do mesmo modo que não possuía sistema de transporte coletivo, tendo como única opção de locomoção veículos próprios, principalmente motocicletas. O centro da cidade funcionava como uma grande feira popular. Vendia-se e comprava-se de um tudo. A importância do dinheiro, que substituiu as formas tradicionais do escambo e da agricultura de subsistência, ganhou contornos grotescos do mais puro capitalismo selvagem no Camerun. Os camaroneses buscam dinheiro a todo custo e de todas as formas. Não há regra, não há pudor e nem muito menos ético, particularmente se você for um estrangeiro e mais ainda se for um estrangeiro branco. Outro aspecto importante que percebi em Yaoundé
foi a forte presença muçulmana, notadamente no comércio. Embora o muçulmanismo camaronês seja algo bem distinto do que vemos nos noticiários dos meios de comunicações ocidentais. Eles convivem pacificamente com as demais religiões, praticam e incorporam rituais de outros cultos, assim como os dos cristãos, assim como das religiões tradicionais. No segundo dia em Yaoundé, fui gravar nos locais mais importantes da cidade, o parque esportivo e 2 mercados populares, um muçulmano e outro laico. No parque, pudemos descortinar a cidade como um todo e perceber que este local aprazível era ocupado praticamente por instituições religiosas de origem cristã e pelas autoridades locais. Lá estavam monastérios, igrejas e casas-fortalezas. Por conta disto, logo tivemos contato com o fortíssimo aparato de segurança do país. Fomos abordados e tivemos que prestar informações detalhadas por que estávamos naquele local e por que estávamos filmando. No terceiro dia no Camerun, nos deslocamos para o interior do país e tive contato com aquilo que poderíamos chamar de Camerun profundo. Estradas perigosas, praticamente intransitáveis, feitas de barro batido, com crateras gigantescas e um risco iminente de acidente, onde simplesmente não havia regras de trânsito. O único sinal de controle eram as barreiras policiais, que mais serviam para achacar os viajantes do que para controlar o trânsito. Para chegar até Banqui, cidade onde os Tikar, do qual eu sou originário, habitam, foram 4 horas para percorrer 80 quilômetros. A cidade possui uma população aproximada de 6.000 habitantes e população flutuante de 16.000. Funciona como uma cidade de entroncamento para o comércio local. Lá conviviam harmonicamente o reinado do Ga Ibrahim II, a prefeitura, que funciona como poder executivo e quem administra a cidade de fato, além do comissário do poder central, que tem o controle da polícia local. A cidade, apesar da enorme quantidade de poeira em suspensão, era agradável e as pessoas muito simpáticas, ainda mais quando sabiam que eu era brasileiro e era de origem Tikar. Afinal, eu era o primeiro brasileiro a pisar naquelas terras. Fui saudado efusivamente na minha chegada ao pátio do palácio por centenas de pessoas. Eram gritos, cânticos, danças e manifestações de toda ordem, para demonstrar a alegria com que a presença do filho Tikar voltava à sua terra natal. No 4º dia no Camerun, pude ter contato com a realidade africana no seu sentido mais literal. Percebi que a maioria das pessoas andavam descalças e eram visivelmente pobres. Mesmo aqueles que se intitulavam como membros da corte real destacavam-se da população apenas pelas suas vistosas vestes muçulmanas, sem que houvesse qualquer sinal exterior de riqueza. Durante os 4 dias que convivi com o povo desta cidade, passei por muitas emoções. Vi o constrangimento que ainda hoje causa para muitos dos africanos, em particular os membros da elite, explicar as razões de terem participado do tráfico negreiro. No meio das celebrações, visitas oficiais, visitas a mercados e bares da cidade, 2 coisas me chamaram a atenção: a onipresença do telefone celular e a onipresença das motocicletas, meios de se transportar praticamente tudo naquele país. Gente, animal, mesas, cadeiras, frutos, etc. Após ser recepcionado, passar por rituais de reintegração, ganhar novo nome e ser homenageado como filho da cidade, só tinha a agradecer. Nem nos meus sonhos mais otimistas imaginei que seria tratado de forma tão carinhosa e respeitosa neste reencontro com as minhas origens. No 5º dia,
fomos para a cidade de Fubã, também região Tikar, onde fui saudado por mais de 300 crianças como brasileiro que retornava em busca de suas origens. No sexto dia, fomos a Dishang, cidade universitária bem estruturada existente na região. Lá, tive o contato mais importante do ponto de vista intelectual. Estive com o professor Sarra, um profundo conhecedor da história do país, da sua formação étnica, política, social, assim como do tráfico negreiro no continente africano. O professor Sarra discorreu durante quase 2 horas, de forma clara e precisa, as razões culturais, econômicas e políticas que levaram boa parte dos líderes africanos a aderirem, colaborarem ou resistirem ao tráfico negreiro. Ele falou sobre a distinção entre a escravidão local, historicamente existente no continente africano, fruto das punições individuais e das guerras tribais, daquilo que foi o grande empreendimento europeu do tráfico humano, um crime de lesa humanidade que chegou ao estratosférico número de mais de 20 milhões de pessoas numa migração forçada durante 4 séculos. E cunhou uma expressão fantástica. Para superarmos esta tragédia histórica que teme nos perseguir, disse ele, não precisamos espiar a culpa nem encontrar culpados. Basta encontrar a cura. A escravidão, o tráfico negreiro e suas consequências, como o preconceito, a discriminação e o racismo, ainda presentes em quase todas as sociedades em que os descendentes de africanos se fazem presentes, são doenças que, se não encontrarmos a cura, seguramente estimulará novas tragédias. Após o contato com o professor Sarra, fomos para Limbé, uma pequena cidade localizada no sudoeste do Camerun, que tem como língua oficial o inglês, visto que foi colonizada pelos ingleses e incorporada ao Camerun na década de 60, após acordo entre a França e a Inglaterra. Nesta cidade está localizado o porto de Bimbiá, desconhecido da maioria dos historiadores que trabalham com o tráfico negreiro, particularmente no Brasil, mas que, segundo dados levantados pela historiadora norte-americana Lisa Aubrey, da Universidade Estadual do Arizona, este foi um dos mais importantes portos de embarque de escravos da região centro-africana para as Américas, tendo sido catalogado só por ela, até aquela data, 179 embarcações e mais de 2.000 escravizados enviados para as Américas do Sul e do Norte no período de 1750 a 1850. O local é paradisíaco, composto por 2 pequenas praias e lembra um pouco algumas das praias baianas. O caminho que percorremos indicava claramente que aquele foi um local clandestino de tráfico de seres humanos. Boa parte de suas edificações ainda estavam de pé, e a Unesco já havia registrado o local como patrimônio cultural da humanidade. Não posso negar que a visita a este local provocou-me momentos de profunda tristeza, pois o ambiente era extremamente triste, dava mesmo medo, pois o ambiente ainda remetia, apesar do tempo, a situações de dor e sofrimento. Após essa visita, fomos para Douala. Douala é a principal cidade do país do ponto de vista econômico. População de quase 2 milhões de habitantes e características de cidade ocidental grande, prédios altos, vida noturna agitada e negócios de todos os tipos. Localizada na costa, possui bares, restaurantes e serviços ao modo ocidental. Em Douala, podemos fazer uso da internet, coisa que é difícil de funcionar em todo o Camerun. Em nosso último dia no Camerun, estávamos reservada uma grande e emocionante surpresa. Estávamos literalmente saindo para o aeroporto quando uma norte-americana chegou esbaforida na residência do embaixador. Era Lisa Aubrey, a historiadora.
ela falava aos borbotões, também era Ticá, e que estava felicíssima, pois tinha estado na Bahia, terra onde eu nasci, e que conhecia a história do tráfico negreiro no Camerun e, em particular, de Bibiá. Ela emocionou-se, chorou e agradeceu pelo encontro. Afinal, eram dois descendentes do povo Ticá se encontrando no espaço dos seus ancestrais após séculos e séculos dos mesmos terem perambulado pelo mundo afora, fruto daquilo que se convencionou chamar migração forçada e trânsitos e fluxos de seres humanos pelo mundo. Toca zabumba que a terra é nossa. Zulu Araújo, arquiteto e Ticá em trânsito pelo mundo. Que história, hein, Zulu? So now I'll try to make a few questions to both of you. So I may start with you. Thinking of what you said on this more flexible city, the city that doesn't count so much on a static architecture, how do you think urban planners should think of future buildings? Because for sure the capitalism still want to leave their marks and want to leave buildings, but how can we make this static permanent blocks more part of a flow and more conscious of the need of the city to flow? Thank you for your question. Thank you, Zulu. Although I did not get the richness and the nuances, I hope I can see a translation at some time. But Daniela, to your question, I mean, I think the starting point is us accepting that there's space and that we take the idea of time more seriously. So that is a starting point. Right now, planning and urban design cultures are premised very much on the permanent city and as architecture as the only instrument, right? So the moment we do that and we make space for the ephemeral, for the reversible, it already, in a funny way, puts pressure on the architecture to do more than it is doing right now, because it'll have to perform many more things, perhaps, in the way it serves the city. Now, of course, there are already many examples of this. I mean, in the West, you have the idea of the farmers market. In many parts of our countries, you have temporary markets which come and go in parking lots, which make that same space used in many ways. So I think for the kinetic city, there's no problem because there's enough inventiveness. The problem is the architecture. The problem is what are the values that we bring in the architecture. And right now, the problem is, I think, that architecture and its production in the capitalist world is only driven by the interests of capital, in a sense, in terms of what the architecture serves and where the architecture accumulates in the city. And I think that has to be really questioned. Now, again, one can imagine this as a radical proposition and go to the other extreme. But I mean, I don't think in my research and learning that is the intent. I think the intent is merely to say that if we can bring other values which determine what our architecture is about, in the way it's human-centric, in the way it deals with the notion of the public and the private, in the way it makes space for the fluxes in the city, I think the architecture will gain from it, and the architecture will be much more richer and much more relevant. Right now, we are getting architecture which is brittle and which is very unidimensional in its own aspirations. And that's why in today's architecture, I mean, architects twist and turn the building just to gain attention or go higher. And it's not even architecture. It's often driven by the construction industry. It is the vendors who determine, what cladding can go fast and what would look beautiful. Actually, architecture in my mind and architects in my mind have become acrobats in the true sense, where they are performing given very narrow parameters, but in a very dangerous way. Excellent. So I guess it's really about giving a space to people. And there's a lot of discussion nowadays about cities for people and not people for cities. And I think in your
view, that's how the architecture should think about each project, I guess. Absolutely. And, I mean, in today's discourse on architecture, suddenly there is a category that is called social architecture. Oh my God. It's so stupid because architecture has to be social. And there are a lot of architects now who are building a reputation on doing social architecture. It's so crazy. It's such a terrible state of our profession that we have to make a category like that, or we have to make a category that it's sustainable architecture. I mean, architecture must be sustainable. It must be social. Those are given. And the reason that we are making these categories is because architecture has gone so far away from those values. Right. And so we should not be celebrating architecture, that doesn't do what's for society, period. No, I totally agree. I struggle with the concept of sustainable infrastructure. If infrastructure is not sustainable, what's that for? Yes, but I guess we could talk for hours. One last question is on the future. We see everyone said urban is the way, and everyone said cities will be huge and bigger and bigger, and billions will be around mega cities. And then we got into COVID, and then people got stuck on this huge places with tiny apartments and no room. And suddenly we see an influx. They look for the countryside, they look for the hills, they look for the sea. But now we kind of ending the pandemic cycle or first cycle, we don't know yet. But do you think this may change this future of huge cities, that people got to evaluate better what they were thinking when they built those mega cities with no room for people and breathing and nature and living? Or do you think it wasn't enough and we might have another one to really get a shift? Oh, that's a very good and a complex question. Let me start a little more broadly, which is to say that, any ecology that's diverse is very robust often because it allows itself to balance out with different things. We have to look at cities and infrastructure like that. The problem with a lot of our infrastructure is invariably, whether it's a flyover or even the fact of it's a high school, and you call that social infrastructure, these we have been imagining these as monofunctional, right? So the school is a school. Can't the school become something else at night? Can the flyover be designed in a way that it has some program below it? I mean, those are simple ways of looking at it. But the question more broadly is that I think the culture of what we've been doing is very monofunctional in its imagination, and which makes it very brittle, in the same way as I'm describing architecture, which becomes brittle if it only responds to capital, right? So cities also become very brittle if they become monofunctional, if they become very particular in their form, almost where they get internally more complex and they don't diversify into more plural modes, right? Which is what good ecologies do, or a good ecology should do. You can't use that in the plural. So I think one of the things why I showed the research from India is that, while we are imagining these 7,000 cities because they meet these criteria, what is happening on the ground is an incredible ecology or web of settlements, which are actually very robust, that these people can go within 2 hours and work somewhere for a few days and come back, or sometimes, and that's why transience and flux is very important as a category in this conversation, because what it is encouraging us to think about is this kind of diversity of even urban formation, which allows it to respond to different conditions. It allows it to respond to the extreme of a pandemic where everybody's not stuck in one place, but it also allows us to, for example, respond to how food is produced, how food is moved, how a kind of new regionalism in planning imagination can emerge. Regionalism was a very popular concept in the 70s and the 80s around planning questions, but regionalism is not discussed any longer, but it has a lot of relevance. I mean, Doxiadis
the Greek planner had thought about all these incredible webs and networks of urban systems. Many of those ideas, if you think about it, become more relevant. And the extreme conditions of the pandemic are only a test. Hopefully the pandemic will go, but our memory must stay because we must learn from it. And I think by broadening the conversation about urban planning, urban design through the categories, in fact, all the 4 themes you have in the Rio conference of vulnerability and inequality, transience and flows, and all the others, we have to address them simultaneously. We can't even isolate these discussions, correct? Because they are all interlinked. But essentially, I think if I have to summarize my response to your question, I would say diversity is very critical. And the diversity is not only the diversity of people, the diversity of cultures, but also the diversity in the way we imagine urban form and not make it monofunctional or unidimensional. And that might be the way that architecture will get more sustenance. Excellent. Well, thank you very much. E vou fazer uma pergunta então para ti, Zulu. Na tua história, nesse conto dessa viagem maravilhosa, mencionastes como a arquitetura de lá parecia com a arquitetura de Salvador e como a cidade era estruturada da mesma forma e como toda a riqueza e a infraestrutura estava bem no centro, aonde estava a população com mais poder aquisitivo, e como você foi se afastando para fora da cidade, a situação foi ficando mais precária. E a gente sabe que muito do Brasil foi construído igual, e também muito da cultura que, apesar de toda a tristeza dessa migração forçada da África para cá que aconteceu, mas muito da beleza e da cultura e da riqueza também veio. Então, como que tu vê esse fluxo de pessoas, da África para o Brasil influenciando a nossa arquitetura, a nossa cultura e a nossa vida hoje aqui, e o que a gente pode usar de bom disso na arquitetura de hoje? Daniela, quando eu contei essa história, eu, na verdade, quis, em primeiro lugar, colocar os arquitetos no seu devido lugar, certo? Nós somos ferramentas, nós somos instrumentos, às vezes bem preparados, bem qualificados, talentosos e criativos, sem dúvida nenhuma, mas nós determinamos cada vez mais muito pouco daquilo que significa o espaço urbano nas cidades. Eu parti, na verdade, com essa história da maior migração, já que o tema é migração e diáspora, a maior migração coletiva existente na humanidade, que durou 4 séculos, considerado um crime de lesa humanidade e que causou e determinou conformações espaciais assemelhadas tanto no continente africano quanto nos chamados países periféricos, que eram também colônia daqueles que se reuniram na Conferência de Berlim em 1884. Ou seja, 14 países do mundo, a maioria deles europeus, com exceção dos Estados Unidos e a Turquia, porque a Turquia nós não podemos, assim, ainda a Europa ainda não a considera na sua inteireza como europeia, mas afora dos Estados Unidos, as 12 potências europeias decidiram a rearrumação, a reorganização econômica, política, religiosa e arquitetônica do mundo. O que nós temos aqui, por exemplo, que chamamos de arquitetura colonial, que está presente em Santa Catarina, está presente no Rio, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Salvador, no centro de Maranhão, nada mais é do que a expressão da opulência, do colonialismo e da, evidentemente, violência com que os povos europeus dominaram tanto os povos nativos dessas regiões, seja no continente africano, seja no continente americano, e da sua consequente instrumentalização para o desenvolvimento do capitalismo no mundo. A escravidão não foi algo de pessoas más. A escravidão, o tráfico negreiro, não foi realizado por pessoas que eram ruins e tinham má índole. Elas, na verdade, foram parte de um sistema de desenvolvimento econômico
destinado pelos países centrais ao resto do mundo. Então, desse pressuposto macro, eu venho para, digamos, um aspecto menor para poder responder a sua pergunta. No Brasil, nós temos coisas assemelhadas. A migração, por exemplo, do baiano ou dos nordestinos para o Rio de Janeiro gerou o que se chama hoje de favelas, né? A migração dos nordestinos para o Distrito Federal gerou algo que você chama de cidades satélites. A migração de nordestinos para, por exemplo, São Paulo, gerou espaços como, por exemplo, Paraisópolis. Ou seja, os centros reproduzem em países periféricos as mesmas funções que os centros, do ponto de vista econômico, na Europa reproduziram para os demais países que não faziam parte desse boom. Então, as semelhanças que nós temos no desenvolvimento urbanístico, no desenvolvimento arquitetônico, até mesmo nos prédios chamados unidomiciliares, se dá sob essa égide. A favela, ela é resultado dessa hierarquização social e econômica, do mesmo modo que os grandes prédios, as grandes mansões existentes, por exemplo, no Lago Sul do Rio de Janeiro. Então, é evidente que temos coisas belas, que temos coisas criativas. Aliás, tivemos arquitetos, essa semana mesmo, perdemos um desses grandes arquitetos dos espaços urbanos no Brasil, que é o Paulo Mendes da Rocha. Mas nós tivemos figuras como Lúcio Costa, figura como Oscar Niemeyer. Mas mesmo Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, imbuídos daquilo que tinha de mais nobre para a organização do espaço urbano no Distrito Federal, produziram uma das maiores assimetrias do ponto de vista social. No centro de Brasília, que eu tive a oportunidade de morar durante 13 anos, nós temos uma arquitetura esplendorosa que, inclusive, produziu um fenômeno do ponto de vista cultural. É o único espaço urbano contemporâneo transformado em patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em apenas 25 anos de existência. Brasília é isso. Agora, ao mesmo tempo, para você estar em Brasília, é preciso que você tenha um padrão econômico semelhante ao da Noruega. O IDH do Brasília é o da Noruega. O IDH de Paranoá, que é uma cidade satélite que fica a 12 quilômetros ali de Brasília, é igual ao daqui da Bahia, ou igual ao de Yaoundé, lá no Camerun. Então, o que eu quis, na verdade, acentuar com esse meu relato é de que as migrações e as diásporas, elas também determinaram a conformação e a organização dos espaços arquitetônicos e urbanísticos nas cidades, particularmente nas cidades ocidentais. Eu tenho uma visão, enquanto arquiteto, e talvez por trabalhar muito com cultura, de que a cidade, na verdade, ela é um fenômeno cultural. Ela não é fruto exclusivamente do traço do arquiteto, como diria Djavan, né? Ele tem uma música belíssima que diz que Brasília é fruto do traço do arquiteto. Poética essa metáfora, evidentemente, mas isso não é real. Por melhor que sejamos enquanto arquitetos, por melhor que sejamos enquanto urbanistas, ainda assim a gente não terá condições de dar conta para propiciar urbanidade, espaços que sejam agradáveis de se morar, de se viver, se não tivermos junto com isso essa equidade na sociedade. E eu vou concluir essa minha resposta, Daniela, lhe citando um fato. No Brasil, seguramente é um dos poucos países do mundo, eu desconheço outros, que você tem um espaço arquitetônico singular, que é o chamado quarto de empregada, ou o espaço das empregadas domésticas. Pois bem, nesse espaço, a imposição externa, a assimetria, a desigualdade e o racismo estão tão presentes que é o único espaço que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas no campo da arquitetura,
permite que lá não precisa haver ensolejamento, lá não precisa haver areamento, lá os espaços entre o mobiliário não precisa ser cumprido conforme determina as normas técnicas no campo da arquitetura. Ou seja, a lei da arquitetura feita pelos arquitetos não vale quando o espaço é utilizado pelas empregadas domésticas, que no Brasil são elas 92% negras, originárias daquilo que eu falei lá atrás, da chamada migração forçada. Então, é essa alegoria que eu quis fazer ao contar a minha história, de que a minha história não é a minha história. A minha história, na verdade, ela é singular pela oportunidade do refluxo, mas ela é absolutamente comum e semelhante quando nós falamos do fluxo. E esse fluxo determinou arquiteturas, espaços urbanísticos, prédios, casas, favelas, campos de futebol, também de maneiras assimétricas. Fantastic. It was very interesting. And I think both of you have said very similar things in a completely different way, saying that people and flow make architecture in cities, and architects need to pay attention to that, and that is a reality. If we look, we can see, and people need to understand and think probably more about that when drawing and making projects and thinking of the future of urban space. I think that was the summary. Very, very interesting, a lot of food for thought. So I don't know if you have any other questions to him or final remarks. No, I think I get a sense of what you're saying, and I wish I could sit with Zulu with a translator and we could have a long conversation over a nice cup of coffee, but we need to organize that. Yeah, we need to organize that. But I think just getting a sense from you of what he's saying and looking, I think there are also many historical legacies, and in many ways, I think we talk about the global North and global South as these big categories, and then I'm kind of saying that let's look at where the majority of the world lives. And then we look at what are also the historic legacies, as Zulu is saying, that have made these cities. And we all share many things in common, actually. We all share post-colonial situations where many towns were made as sites of extraction, which means they created a certain kind of flow from the countryside, to coastal areas and to the port towns. And that created a particular DNA. And it gave us, it's such an ironical situation that most of the mega cities in the world, which were originally sites of extraction, are also coastal cities that are getting bigger and bigger, even though there's climate change, and we know that these places are going to be ruined completely, right? So these are contradictions. But many of our cities also lie in the tropics, and the climate plays a big role in the way a city can be formulated and what's possible for people to live in particular kinds of conditions. And so there are many very potent historical legacies which have determined the shape of these cities, as Zulu says, more than architecture per se. But yet, the profession is obsessed that architecture can be the instrument by which we can actually remake and make these cities. And so we have to understand the DNA of these cities in a completely different way for us to be effective as architects and to be able to realize where we have to intervene, because otherwise we will be making permanent solutions to what might be temporary problems. Excellent. Zulu, eu falei para o Raul que vocês falaram muito das mesmas coisas de uma forma muito diferente. Vocês falaram que as pessoas e a cultura e os fluxos fazem a arquitetura e a cidade, e Perfeito. não a arquitetura que faz essas organizações, e que para mudar isso a gente tem que mudar as pessoas e a condição de vida delas e a qualidade de condição. Então, o Raul falou que o ideal era vocês dois sentarem com um tradutor, que no caso seria eu, e um copo de café cada um. Eu disse que a gente tem que organizar. Então, eu vou terminar agradecendo muito ao Congresso, 27º Congresso Mundial dos Arquitetos, que nos convidou para essa manhã tão
gratificante e que faz pensar tanto. Eu falei para o Raul, né? Muita coisa para pensar. I would like to thank you, Raul. I have thank you the people and the organizers of the Congress. Thank you, Raul, for your time. We must organize this coffee, so I guess you have to come to visit us. Or you to Boston, yes. Or we come to Boston, yeah. Or to Mumbai. You have given you many choices. Yes. Exactly, that's very nice. We can hopefully go to all of them. So thank you very much. Thank you. Muito obrigado, Zulu. E obrigado também. Por hoje é só, mas eu espero que essa conversa continue e obrigada a todos pela participação. Vamos que vamos. Thank you. Thank you, Raul. Thank you, Zulu. Very nice to meet you and meet you, Very Daniela. nice to meet Thank you too. Mais de 26 milhões de brasileiros vivem em casas inadequadas. Para eles, ficar em casa não garante imunidade na pandemia. Durante a pandemia, a gente ficava tudo aqui, dentro de casa. Era isolamento total. É ruim porque a gente tem que dormir tudo junto. Se Deus defenda, se cair um doente dessa doença, se tiver de morrer, vai morrer. Essa é a minha casa, muito quente mesmo. É muito mofo. Eu fico com medo de algum bicho entrar naquelas paredes ali por causa do cheiro do mofo. A gente mora em favela porque a gente não tem condição, tem que morar mesmo, né? Quase 6 milhões não tem banheiro de uso exclusivo. Não tinha o banheiro. O banheiro era lá fora. Mais de 12 milhões dividem o quarto com outras 3 pessoas, pelo menos. Quantas pessoas moram aqui? 10 comigo e meu esposo. No colchão de casal, dorme eu e minhas 3 filhas. Eu gostaria de ter um quarto para cada uma delas, que é Clara, Isadora, Isabela e Clarice. É pequeno, mas é meu. É na favela, mas é meu. O CAL Brasil defende moradia digna para todos. Habitação social, uma questão de saúde pública.